participando desta comunidade aqui com os irmãos. Estamos aqui desde março. Talvez você me vê só entrando e saindo, mas nós estamos aqui desde março já congregando. Eu era pastor, estava como pastor numa igreja presbiteriana chinesa lá no bairro da Liberdade por 3 anos. E aí, por entendimento da parte de Deus, nós nos deslocamos de lá e acabamos parando aqui. Eu falei para o Denis que era uma temporada, né? Mas parece que a gente vai estacionar mesmo por aqui, né? Se assim for a vontade de Deus. E eu quero ser grato a Deus pela vida dos irmãos desta igreja que têm nos recebido aqui, né? Eu, juntamente com minha família, estamos muito alegres de poder estar aqui com os irmãos. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Esse mês que nós estamos ouvindo falar sobre família, acho que nós deveríamos ouvir todos os dias, né? Porque é algo tão importante. Porque viver em família é um grande desafio. É administrar sentimentos, emoções, administrar amor, administrar dinheiro também, administrar, às vezes, raiva, administrar perdão. Viver em família é isso, é um grande desafio. O desafio é tão grande que nem todos suportam o desafio, né? E aqui nós temos uma história registrada na palavra de Deus, onde aparece Davi, né? Eu não sei se você já ouviu falar de uma cidade chamada Ziklag, né? Talvez você não tenha ouvido ainda, mas está registrado na palavra de Deus. Talvez você não tenha ouvido, mas você já viveu algo semelhante, ou está vivendo algo semelhante ao relato bíblico, ou até conhece alguém que está passando por uma situação assim, uma situação familiar, uma situação difícil, né? E aqui nós temos a história de Davi. Capítulo 18 de 1 Samuel, Saul começa a perseguir Davi. E vai até o capítulo 27 perseguindo Davi. Capítulo 28, agora Davi, a partir do capítulo 27, ele se agrega com um rei inimigo de Saul. E ele vai para essa cidade dos filisteus e se filia ali ao rei Aquis. E ele pede uma cidade para que ele possa morar com seus homens, seus guerreiros, suas famílias. E esse rei concede uma cidade chamada Ziklag para ele. Capítulo 28, mesmo no 27, Saul já para de perseguir, porque agora sabe que ele está com o rei Aquis, com os filisteus, o mesmo rei do gigante Golias, que Davi havia matado, né? Então Saul para de persegui-lo. No capítulo 28, os filisteus juntam as suas tropas para ir guerrear contra Israel. E Davi está indo junto. Davi está indo junto com ele. No capítulo 29, os governantes do povo filisteu pedem ao rei Aquis que ordenem que Davi volte. Eles estão desconfiando de Davi. Estão desconfiados que Davi vai usar essa oportunidade agora para se acertar com o rei Saul, depois de anos de perseguição. Eles falam assim: quem sabe não é essa oportunidade que ele está esperando para se acertar com o rei Saul, e lá no campo de batalha ele nos trairá, ele vai nos trair. Então o rei pede realmente que Davi volte com seus homens no dia seguinte, logo pela manhã. Depois de 3 dias de viagem, Davi com seus guerreiros, chegando na cidade de Ziklag, aí entra o capítulo 30 que eu quero ler com você. 19 versículos. A partir do versículo 1, agora Davi voltando, né, a pedido do rei Aquis, e voltando para a cidade que ele morava com seus homens.
Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, de passar o ribeiro. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo os guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Até aqui, amém? Esta é a palavra do Senhor. Olhando para esse texto, eu quero extrair algumas lições aqui, algumas coisas que eu acho que tem tudo a ver com família, com a minha família, talvez com a sua família. E esse texto começa falando do ataque do inimigo, aquelas famílias que moravam ali em Ziclague. E o inimigo, ele vai tocar aqui em algumas áreas cruciais dentro de um lar. E a primeira área que ele toca é na área das finanças. Veja que o inimigo atacou e saqueou e tomou todos os despojos ali daqueles homens, daquelas famílias, levou tudo e tocou fogo na cidade, não deixando nada.
Então o inimigo atacou essa área, uma área vital. A economia desestabilizou. Eu não sei se você já passou uma situação financeira na sua casa, mas esse é um ponto nevrálgico, é algo que toca na família com muita força, a falta de dinheiro. E é uma área que o inimigo muitas vezes vem, ele pega forte. Claro que também o excesso de dinheiro muitas vezes também é um problema, porque às vezes existe aquela disputa também quando se tem muito dinheiro. Mas aqui é o caso que o dinheiro foi roubado. Aqui a economia se desestabilizou porque o inimigo levou. E a falta de dinheiro às vezes tira o sossego de muita gente, tira o sossego de muitas famílias, levando ao endividamento, levando a dívidas impossíveis às vezes de se honrar. E aí começam-se os conflitos dentro de casa, porque a falta do dinheiro, por causa da falta de dinheiro. Então o inimigo tocou com força aqui, com muita força, trouxe uma crise financeira, não sobrou nada, tudo eles levaram, tudo, e o que podia sobrar eles incendiaram. Quantas famílias o inimigo tem atacado nessa área? Muitas, muitas. O inimigo ataca fortemente porque sabe que o dinheiro é um problema. A falta do dinheiro é um problema e também o excesso do dinheiro, às vezes é um problema. Porque o dinheiro muitas vezes nos traz orgulho, nos traz autossuficiência. E quando eu converso assim, eu, minha esposa, com casais, a gente conta um pouquinho da nossa história, que lá no namoro, há 20 e tantos anos atrás, a gente já era unido na área financeira, com conta conjunta e essas coisas, para que se pudesse ter uma vida em comum nesta área também. Porque aquele negócio, eu pago isso, você paga aquilo, olha, eu quero te dizer, não funciona. E muitas vezes o inimigo vai por aí para atacar a vida dos casais. Então eu quero te dizer, cuidado, porque o inimigo ataca nessa área. Se você tem pouco dinheiro, ataca. Se tem muito, ele também ataca. Uma outra área que o inimigo tocou aqui, ele separou os cônjuges. O versículo 2, o 3 e o 5 fala que ele levou as mulheres também. Ele sequestrou as mulheres. E aqui foi uma separação física e emocional. Pense você na situação desses homens chegando na sua cidade. Pense você saindo daqui hoje, homem ou mulher, e chegando na sua casa e não tem mais ninguém, não tem mais nada. Entraram na sua casa, saquearam a sua casa, levaram a sua mulher ou seu marido, levaram seus filhos, levaram seus bens. Qual era o sentimento que tomava conta do coração desses homens, desses guerreiros? Então o inimigo trouxe aqui uma separação física, mas também emocional. O inimigo mexeu no coração aqui deles, porque o inimigo tem atacado forte nessa área de separação. Você conhece alguém que já se separou? Conhece alguém que está num processo de separação? O inimigo ataca forte. Se nós não vigiarmos dia e noite, o inimigo ataca até a mim e a você. Precisamos vigiar constantemente, dia e noite. Muitas vezes, as pessoas estão com a aliança no dedo, mas o divórcio no coração. E o inimigo vai preparando ciladas para que as pessoas entrem nesta área do casamento. Então o inimigo tem atacado na área das finanças, atacado na separação dos cônjuges. Muitas vezes nós não estamos experimentando o casamento na sua plenitude, na sua totalidade. Não está sendo experimentado o casamento. Quando há problemas, qual é a opção mais fácil? O que a gente faz de cara? A gente já pensa em separação. De cara, a gente já pensa em separação. Nós precisamos repensar o casamento. Há uns
3 semanas eu realizei um casamento e eu falei isso para os noivos. Eu falei, o casamento acaba não é por falta de amor. Às vezes a gente pensa, acabou o amor. Não, é por excesso de amor. Mas é excesso de amor próprio. Eu me amo tanto que eu não sou capaz de abrir mão do meu querer, dos meus desejos em prol da minha esposa. A esposa se ama tanto que ela não é capaz de abrir mão em prol do marido, para o bem do marido. Então, eu acredito que é excesso de amor que leva um casamento a falir. Leva ao fim do casamento, não é falta de amor, mas é excesso de amor próprio. E nós também precisamos repensar na área do nosso egoísmo, porque nós vamos com isso abrindo lacunas no nosso lar, para que o inimigo entre e ataque. Nós não queremos nos esforçar pelo casamento. Veja que a postura de Davi aqui, no decorrer do texto que nós lemos, foi lutar pela família. Foi lutar pelos seus, não apenas de Davi, mas de todos aqueles homens. Uma outra área que o inimigo atacou aqui ferozmente foi na área dos filhos. Quantos filhos estão sendo aprisionados? Quantos pais você conhece, ou talvez é a sua realidade, que tem os filhos sendo aprisionados pelas drogas, aprisionado às vezes pela prostituição, aprisionado pelas doenças da alma. Nós vivemos uma geração, um tempo de jovens totalmente depressivos. Nunca se falou tanto em suicídio. Isso sempre foi um tabu, mas hoje não, hoje se fala abertamente. E as pessoas até confessam que têm vontade de dar cabo na sua vida. E eu acredito que a maior prisão é a prisão das doenças da alma, que é aquilo que às vezes nós não vemos, às vezes não conversamos com os filhos, às vezes não damos espaço para o filho conversar, para se abrir, para falar. O filho que se tranca. Quantos filhos nós temos perdidos para o celular? Filhos que, a hora que estão com aquele aparelho na mão, não conversam mais. E os pais deixam. Isso já foi falado um pouco aqui. Precisamos atentar. O inimigo tem atacado os filhos, as crianças. Como é que você tem educado seus filhos? Você tem orado com os filhos, ensinado a Bíblia? Se tem um legado que você pode deixar para os seus filhos, é o que o Salmo 78 diz. É ensinando no caminho, falando, orientando, transmitindo de geração em geração a palavra de Deus, para que o inimigo não leve seus filhos cativos. E muitas vezes chega um tempo que não tem mais recuperação, não tem mais como resgatar. Precisamos ensinar os nossos filhos a ser gratos a Deus, para que a gente não perca os nossos filhos para o mundo, não perca os nossos filhos para as drogas, para a depressão, para o pânico. Precisamos lutar pela família. A família tem sofrido pressões sociológicas tão severas que ela já nem é mais a família como nós conhecemos. Está totalmente travestida a família. Não é mais a mesma coisa. O inimigo também tocou aqui uma quarta coisa na área da saúde. Veja que a palavra fala que Davi ficou profundamente angustiado. Às vezes nós matamos a família com palavras. Você já feriu alguém dentro da sua casa com as palavras? Eu provavelmente já. Com toda certeza eu digo já. Você já feriu alguém na sua casa com as palavras? Não tem arma maior. E toca na saúde emocional. As pessoas com isso carregam mágoas profundas no coração. Davi ficou profundamente angustiado.
os maiores problemas de um indivíduo estão localizados na sua alma. São as doenças da alma, aquilo que nos aprisionam. Mas às vezes nós causamos feridas com as palavras. Mas a maioria dessas doenças da alma só poderá desaparecer com perdão. Você tem disposição para perdoar? Você tem disposição para perdoar? Eita, coisa difícil é perdoar. A gente quer ser perdoado, mas perdoar é tão difícil quando a gente é ferido, quando a gente é magoado. Nós precisamos perdoar para sarar as doenças, para que nós não fiquemos reféns, cativos dessas doenças que tomam o nosso coração. O inimigo criou contenda. Veja, versículo 6, a parte A, fala que os amigos de Davi queriam apedrejá-lo. A guerra não era lá em Ziclag. A guerra não é no seu lar. A palavra diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas o problema é que nós não atentamos para isso. O inimigo transferiu o campo de batalha lá da terra, da além do rio, para Ziclag. Agora criou uma contenda entre eles. Davi, você é um incompetente, você é o culpado, você é o irresponsável da história. O verdadeiro inimigo está se banqueteando no campo, fazendo festa. E a briga agora virou uma briga interna. O inimigo colocou contenda. É isso que o inimigo faz, muitas vezes nas nossas casas, no nosso lar. Por isso que o grande desafio é viver em família. Só Deus para ter criado esse projeto mesmo. Somente Deus, porque isso é uma coisa muito louca. Colocar um monte de gente diferente na minha casa, né, que era nós somos em 9 irmãos, né, e mais 2 adjacentes ali, 11. Só Deus para fazer isso. Uma loucura, é muita cabeça diferente pensando. Às vezes a gente não atenta para isso. Então o inimigo transferiu aqui a culpa para os integrantes da família. O inimigo colocou a culpa agora em Davi. Agora os amigos queriam apedrejá-lo. Mas Davi ficou parado diante disso. Qual foi a reação de Davi? Qual é a reação de um pai de família diante das lutas, diante das crises que se instauram dentro dos nossos lares? Qual é a reação que eu e você temos que ter? Qual é a reação que um pai de família tem que ter? A palavra fala que Davi foi à luta. Você está disposto a lutar pela sua família quando a crise chegar? Você está disposto a lutar? Até que ponto você tem disposição a lutar? Até que ponto você suporta lutar pela sua família, guerrear mesmo pela sua família? A palavra fala que Davi foi à luta. O versículo 4 diz que Davi chorou. Ele chorou pouco? Foi pouquinho que Davi chorou? A palavra fala que ele e os seus companheiros choraram até não terem mais forças para chorar. Chorou muito. Tem gente que chora pela novela. Os corintianos devem ter chorado ontem, certo? Porque perdeu o campeonato. Chora por tudo. Muitas vezes a gente chora por banalidades, mas a gente não tem coragem de chorar pela nossa família. É preciso chorar pela nossa família. Quando? Todo dia. Todo dia nós precisamos chorar. A palavra fala que Davi chorou até não ter mais forças. Precisamos chorar pela nossa família. Porque o Senhor Jesus garantiu no Sermão da Montanha: felizes são os que choram, porque estes é que serão consolados. Talvez você esteja passando tempos muito difíceis no seu lar, na sua casa. Tempos horríveis.
Sabe quando Paulo fala que ele enfrentou lutas maiores do que as suas forças? Talvez você esteja quase sucumbindo. Talvez você esteja chorando pela sua casa. Talvez você esteja assim. Ou chorando pela casa de alguém muito próximo a você. A palavra garante. Se você chora, você é feliz. Porque você será consolado. Existe consolo para aquele que está chorando. Existe consolo para aquele que está no campo de batalha. Existe esperança. Então Davi chorou aqui. A palavra fala que um coração quebrantado Deus ouvirá. Se quebrante pela sua família. Vá à luta por ela. Eu te garanto, vale a pena. Se tem algo que vale a pena lutar, é pela família. O que mais Davi fez aqui? O versículo 6, a última parte do versículo, fala que Davi reanimou-se em Deus. Davi se decepcionou com Deus? Porque chegou lá, sua casa havia sido saqueada, suas 2 mulheres levadas cativas, e as mulheres de seus companheiros. Sua casa foi queimada, seus bens foram tirados. Davi se decepcionou com Deus. Muitas vezes, quando nós enfrentamos as lutas, a primeira coisa que a gente faz é se decepcionar com Deus. Puxa vida, Deus não está olhando para mim. Não é possível. Deus não está mais comigo. Entra na crise financeira, Deus me abandonou. Não, a nossa postura não deve ser esta. A palavra fala que Davi se reanimou em Deus. Ele não se decepcionou com Deus. Ele se reanimou porque ele confiava inteiramente em Deus. A solução para todas as perdas e danos dentro do lar. Basta que a gente confie em Deus. Não tem nada que Deus não possa resolver. Não pense no divórcio. Não pense no suicídio. Não pense em abandonar, não pense em ir embora. Não, se reanime no Senhor, pense em Deus. O Senhor é poderoso. O Salmo 46 diz que Ele é nosso refúgio e fortaleza. Auxílio sempre presente no tempo de adversidade. Por isso nós não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. A misericórdia dele se renova todos os dias. Na quinta-feira passada nós ouvimos aqui profundamente sobre amor, sobre a graça, sobre a misericórdia de Deus. E o pastor que estava aqui, ele falou, quando nós formos embora daqui, o que é que vai nos acompanhar? A misericórdia. Quando eu dormir, o que é que está me acompanhando? A misericórdia. Quando eu levanto, a misericórdia. Quando eu saio, a misericórdia. Quando eu volto, a misericórdia está me acompanhando. Essa é a nossa esperança. Então Davi chorou, Davi se reanimou no Senhor. E a palavra diz que Davi orou. O versículo 8 diz que ele consultou a Deus. Olha que tremendo. Muitas vezes nós não consultamos a Deus, nós temos Deus à nossa disposição e nós não consultamos. Nós tomamos decisões erradas na nossa vida porque nós não consultamos a Deus. Nós simplesmente vamos tomando decisões pelo próprio coração, pela nossa ignorância que nós temos como entendimento. A palavra diz que enganoso é o coração do homem. Davi orou e consultou a Deus. Não siga o seu coração. Se oriente pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele quer seu bem. Ele quer o bem da sua casa, Ele quer o bem da sua família, Ele quer o bem dos seus filhos. Busque a Deus em oração. E Davi obteve resposta dessas orações? O texto garante que sim. A
A palavra diz que Deus falou para ele ir. A palavra de Deus diz que Deus falou para ele ir. Talvez você tenha experimentado constantemente o silêncio de Deus, mas oxalá que hoje você experimente a voz de Deus, que você possa ouvir a voz de Deus, sair daqui. Se essa palavra não entra na sua vida, eu garanto que você conhece alguém que precisa de uma ajuda, de um socorro. Queira Deus que você saia daqui hoje ouvindo a voz de Deus. Queira Deus que o Espírito Santo de Deus transforme isso aqui no coração da forma que você precisa. Eu não sei porque eu não te conheço, mas Ele sabe qual é a sua necessidade. Ele sabe qual é a minha necessidade. E Ele atua conforme cada um precisa. E qual foi a resposta de Deus? O versículo 8 diz que Deus fez uma promessa. Deus tem promessas para mim e para você. Ele tem promessa. Ele disse a Davi assim: persegue-o, porque de fato você o alcançarás e tudo libertarás. Deus fez uma promessa para Davi aqui. Talvez Deus tenha feito uma promessa na sua vida. Talvez não, eu tenho certeza que Ele tem feito. Muitas promessas. Muitas. Eu tenho certeza disso. E todas elas serão cumpridas. Porque aquele que prometeu é fiel. Ele não volta atrás, Ele não falha naquilo que Ele prometeu. Então Ele fez uma promessa para Davi, e lá partiu Davi. Por quê? Porque Davi ouviu a voz dele. Davi conhecia esse Deus, Davi experimentava andar com esse Deus. E Davi ouviu a voz da promessa. Então partiu Davi com 600 homens. Só Davi os 600? Não. Deus foi com Davi. Deus foi com eles. Porque senão eles não poderiam vencer aquela guerra, aquela batalha. Então Deus foi com eles. Deus fez promessa de restituição da família. Deus fez promessa de restituição das finanças, da saúde. Deus disse que ia restituir tudo que foi roubado. Nada ia ficar para trás. Deus tem promessa na sua vida. Creia. Se Ele falar com você, creia. Pode lançar sua vida em cima. O problema é que a gente não consegue acreditar muito, né? A gente não consegue crer. Deus tem promessas para mim, para você. Você precisa confiar, você precisa se lançar. Eu lembro quando minha filha tinha ali a Giovana, que hoje tem 13, uns 2, 3 aninhos. Ela subiu no encosto do sofá e eu de longe falei: pode pular que o pai segura. E eu afastava e ela ia para pular mesmo. E ela pulou e eu segurei. Naquele momento Deus falou profundamente no meu coração. Ele falou: eu quero que você seja assim comigo, que você confie em mim, que você se lance nos meus braços. É isso que Deus quer de mim e de você, que nós confiemos nas promessas dEle. Nenhuma delas cairá, todas elas vão se cumprir. Então Deus fez promessa para Davi. E aí, indo lá para o versículo 18, a palavra disse que Deus trouxe restauração. Essa foi a resposta de Deus. Deus restaurou a família de Davi. A dor foi grande, pode ter certeza disso, mas o milagre foi maior. Deus restaurou a família de Davi, não só dele, mas de todos os seus companheiros. Família realmente é um projeto de Deus. Deus se interessa pela família. Não existe família perdida para Deus, não existe casamento perdido para Deus. Existe família que ainda não teve um encontro com Deus. Mas a partir do momento que a família se encontra com Deus, um encontro genuíno, que acontece ali um novo nascimento, Deus pode transformar realmente da água para o vinho. Então Deus trouxe restauração e Deus dá a vitória completa. E o texto termina com uma grande esperança, assim como foi para Davi. Eu quero terminar aqui com uma grande esperança para mim e para você.
daquilo que você perdeu dentro da sua casa, daquilo que você talvez chora porque o seu irmão, ou a sua irmã, ou o seu pai, ou a sua mãe tem enfrentado dificuldades nessa área familiar. Talvez um conhecido, um amigo muito querido, muito próximo, tem enfrentado dificuldade. Chore por ele. Chore mesmo. Vá até o Senhor por eles. Deus dá a vitória completa. E o texto termina com essa grande esperança. O versículo 19, o texto fala assim: e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que quer cuidar de você. Esse é o Deus que se preocupa com o seu lar, que se preocupa com a sua família. Esse é o nosso Deus. Quando você enfrentar dificuldades nesta área familiar, todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos às intempéries da vida. Mas como é que nós vamos nos comportar diante da situação difícil? Qual é a decisão que nós vamos tomar diante da situação difícil? Eu quero te encorajar a esperar nesse Deus, a buscar nesse Deus. Tudo Davi tornou a trazer. Ele não perdeu mais nada. O Senhor restituiu. Talvez você esteja precisando de restituição na sua vida. Restituição no seu casamento. Restituição com os seus pais em casa, com a sua mãe, com os seus irmãos, na área familiar em geral. Qual é a sua necessidade hoje? Eu conheço as minhas necessidades nesta área. Naquilo que eu preciso crescer, naquilo que eu preciso melhorar. Sempre temos espaço para melhorar na família, sempre temos. Nunca vamos atingir a plenitude. Sempre podemos evoluir um pouquinho. Quais são as suas necessidades? Coloque elas diante de Deus hoje. Eu já quero colocar as minhas aqui diante do Altíssimo. Eu quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos. E orarmos aqui pelas famílias, pedindo a Deus uma intervenção mesmo. Estamos sofrendo muita pressão, muitas pressões que às vezes nós não conseguimos suportar. Às vezes, como disse Paulo, são lutas maiores do que as nossas forças mesmo. Estamos quase que sucumbindo. Mas nós servimos um Deus que é vivo. Nós servimos um Deus que é poderoso e que pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Coloque diante de Deus a sua necessidade neste momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, ó Deus, e queremos estar com o coração quebrantado, ó Pai, diante de Ti neste momento. Ó Deus, eu Te louvo pela Tua palavra, que o Senhor possa, através do Teu Espírito, encontrar um lugar especial no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Eu apresento a Ti, ó Deus, cada família aqui representada, cada lar, cada casa. Ó Deus, aqueles que estão colocando diante do Teu trono cada pedido, as lutas que têm enfrentado. Ó Deus, entra com escape na situação de cada um. Entra com providência, ó Deus, para cada um aqui, cada necessidade, aquilo que tem enfrentado de luta, de dificuldade, no lar, no casamento, no namoro, de relacionamento com os pais. Visita cada coração nesta noite, ó Pai. Entra com providência da Tua parte, ó Deus, que o Teu Espírito Santo soberano possa atuar no nosso coração, transformando a nossa vida, mudando o nosso interior, forjando o nosso caráter, que nós possamos ser transformados por Ti, ó Pai. Visita cada lar aqui, que situações hoje ainda possam ser transformadas pelo Teu poder, ó Pai.
que quando nós chegarmos na nossa casa, ó Pai, que aquela dificuldade nós possamos crer que o Senhor está trabalhando nela. Nos ajuda, Pai, porque sozinho nós não conseguimos, mas através do Teu poder, do Espírito Santo que atua em nós, nós podemos ser mais fortes. E a Tua palavra diz que em Ti nós somos mais do que vencedores. Muito obrigado, Deus. Obrigado por cada família desta igreja. Obrigado porque nós cremos, queremos depositar a nossa confiança em Ti, lançar a nossa vida nas Tuas mãos, crendo que o Senhor está agindo. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém.